Bora lá, futuros sargentos da ESA. Vamos lá, hein, para mais uma aula de Geografia do Brasil. Estamos vendo a estrutura etária, né? Estamos dentro daquele espaço humano, né? Em que, no censo demográfico, o estudo, né, toda a análise da população brasileira traz como um dos pontos principais, além do quantitativo de pessoas, o total de pessoas do país, né, do estado, daquele município, enfim, traz também os grupos etários. Quais grupos etários, quais conjuntos de idade de pessoas tem mais naquele lugar do que naquele outro? Por exemplo, disse que o Brasil, na atualidade, é um país jovem. Logo, nós vamos ter a ideia de que o grupo de pessoas entre 20 e 64 e 59 anos é maior no país. Embora estes dados estatísticos, né, esses dados coletados pelo censo, tenham mostrado que a população brasileira tem envelhecido nessas últimas décadas. E há uma previsão, né, de que breve nós teremos um país envelhecido. Então, nessa aula de hoje, que trata da estrutura etária, da política demográfica e da mobilidade espacial, nós vamos ter aí dois assuntos bem interessantes, que é tanto essa questão da estrutura etária quanto dos deslocamentos da população pelo espaço, que é o tema da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o primeiro momento em que trata dessa estrutura etária de uma população, né? Ele diz assim, ó, a estrutura etária de uma população costuma ser dividida em três faixas. Os jovens, só voltando aqui rapidamente, os jovens, nós vamos ter esses jovens que nascem até 19 anos, os adultos, dos 20 até os 59, e os idosos, que vão dos 60 anos em diante, certo? Então, três grupos aqui etários: os jovens, os adultos e os idosos, ok? Então, vejam bem, mesmo considerando de 0 a 19 anos, seria o grupo dos jovens. Segundo o IBGE, esses dados, não esqueçamos, a gente vai tratar tendo como ideia inicial o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística utiliza como informações no censo demográfico, certo? Por exemplo, se formos tratar da questão de cores, de raça, né? Você vai ter a cor preta, parda, branca, amarela, ok? Indígena. Então, são estas as nomenclaturas utilizadas pelo IBGE, assim como os grupos etários. Então, tá, ele falou que o idoso é de 60 em diante, né? Então, qualquer idade acima de 60 anos está nesse grupo dos idosos, que é o que nós falamos da introdução, né? De que a população brasileira está envelhecendo. Então, não se chama velho, chama idoso. É a pessoa que tem, mesmo 100, 105 anos, é idoso, tá bom? As nações que possuem há várias décadas baixos índices de natalidade e de mortalidade e uma expectativa de vida elevada, têm a sua grande maioria na faixa etária dos adultos. Vejam bem, então os países desenvolvidos estão nesse grupo em que a faixa etária, né, o grupo etário está entre o adulto e esse grupo maior, que é o idoso, o que tem as idades mais avançadas. Então, a população já não está tão jovem como é nos países subdesenvolvidos, certo? Vamos ver esses motivos no decorrer da aula de hoje. Uma porcentagem de idosos relativamente alta e a faixa de jovens entre 30% e 35%, o que é extremamente preocupante para estas nações, em especial as nações europeias, né? Por conta de que essa população jovem faltaria mão de obra nas empresas, né? Nas indústrias, enfim. Porque a população jovem, a gente viu, vai até 19 anos. Em princípio, este grupo etário está estudando, certo? Até 19 anos, ainda não teria essa idade para trabalho, para ocupar os postos de trabalho. Aí ele diz ainda assim, já nos países subdesenvolvidos,
tem a maioria da população na faixa jovem e na faixa dos idosos, bastante reduzida. No Brasil, segundo os dados atuais, a faixa etária de jovens é a de entre 46,5% do total, dos adultos de 46,4% e dos idosos ainda um grupo pequeno. É o que também nós dissemos, o Brasil está, segundo os últimos dados do Censo Demográfico, nós temos bases aí do Censo Demográfico de 2010 e mais algumas contagens, né, que vieram em anos seguintes. O dado do último censo agora que está sendo finalizado ainda nós não temos. Então, nós vamos ter alteração nesses percentuais, provavelmente, porque, como vimos, a população brasileira está envelhecendo. O estudo da dinâmica populacional requer uma análise estrutural, é preciso que faça essa análise. E a gente vai ver em seguida como é que é feita por meio de um gráfico. Estas constituem, né, ou melhor, um dos recursos mais utilizados para essa análise são as pirâmides etárias. E o que são essas pirâmides etárias, né? Nada mais são do que gráficos, como ele diz aqui, ó, são representações gráficas que organizam a população de um determinado lugar segundo faixa de idade, dividindo-as por sexo. Como é que é isso? Nós vamos saber também, e aí o censo nos traz, por isso que eu falei que a base maior para termos este estudo da estrutura etária é o censo demográfico promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Então você vai ter, inclusive, quais grupos etários têm mais homens ou têm mais mulheres. E quais os grupos etários têm maior, né? De jovens, de adultos, de idosos, ok? Então, a pirâmide etária, nós falamos que é o gráfico que faz essa análise, que nos mostra esta realidade. E ele diz assim, olha, a pirâmide etária do Brasil atual, tem sua base larga. Vamos entender tudo isso já quando eu mostrar a base, tá? Ou melhor, quando eu mostrar a pirâmide. A base ela é larga e vai estreitando-se até atingir o topo. Vão analisando aí e vão guardando esses dados muito importantes que são a base, os que eu estou grifando aqui, ó. A base, o topo. Isso quer dizer que o número de idosos é relativamente pequeno, porque o topo também é pequeno, é estreito, vocês vão ver isso. O gráfico do Brasil tem demonstrado que, mesmo com todo o crescimento, continuamos a ser um país jovem. Pois, no caso dos países mais desenvolvidos, a base da pirâmide costuma ser menos larga, a base é menos larga e o topo mais dilatado, mais largo, porque a expectativa de vida é maior e, consequentemente, o número de idosos também é maior. A pirâmide etária é um gráfico utilizado para expressar os dados referentes à quantificação, tá? Ele não vai mostrar a qualidade de vida, vai mostrar a quantidade populacional por idade e por sexo, de modo a permitir uma melhor análise dessa questão. A pirâmide etária da população brasileira vem se transformando ao longo dos anos, o que indica uma mudança no perfil demográfico do nosso país relativa ao crescimento demográfico nacional. Ok? Então, agora a gente vai ter exatamente a amostra dessas pirâmides. O que é isso? Que gráfico é esse tão diferente que vai nos mostrar a realidade etária e por sexo e a expectativa de vida da população do país? Lembra que nós falamos no slide anterior sobre a base? Então está aqui a base, né? Essa base que é relativamente larga, e aqui nós temos uma pirâmide brasileira de 2012. Vejam bem, nós temos aqui algumas amostras, a de 2012, a de 2021, e em seguida nós vamos ver uma previsão que também o IBGE faz para anos futuros. Por enquanto vamos trabalhar com essas aqui que já passaram, vejam bem. Então em 2012, há 11 anos atrás, como é que era a base da pirâmide brasileira? Era larga, era bem larga aí, ó. Isso demonstra o quê? Uma elevada taxa de natalidade, né? Então os nascimentos aqui, são bastante elevados. Assim como na própria pirâmide de 2021, embora tenha havido uma redução, ó. A gente vai ter uma pequena redução aí na base de 2021. Percebam que já vai estreitando, e se nós pegarmos aqui a de 2022 também vai estar uma pequena redução.
detalhe, essa pirâmide etária, esse gráfico, ele só pode ser construído quando você já tem o ano fechado, quando já tem os dados daquele ano, ou daquele censo, né? Ok? Você não pode fazer ela no meio de um período, a não ser que você tenha os dados de um semestre, de um mês, tá bom? Então tá. Outra coisa que é importante também analisar, que nós falamos muito a questão do sexo, né? Que o gráfico também nos mostra o lado dos homens, eles colocam a cor azul, e o lado das mulheres, né, nessa cor laranja, que também, né, nesse outro gráfico de 2021 você vai ter essa divisão. Sempre tem, na pirâmide, você vai ter essa divisão dos dois lados, o lado masculino e o lado feminino, ok? Aí então tá. E os grupos etários? Percebam que eles têm aqui no centro dessa pirâmide, e lembrando que o modelo de pirâmide ele pode variar, né? Você aqui tem a numeração das idades na lateral, aqui esquerda, e neste aqui você tem no centro, ok? Então, por exemplo, o grupo entre 0 a 4 anos é essa base aqui, que vai de 0 anos, que é o nascimento, até 4 anos de idade. Eles agrupam a pirâmide de 5 em 5 anos. Então, de 0 a 4, que dá 5 anos, porque 0 também conta, e vai de 5 a 9, depois de 10 a 14, e por aí vai subindo. Percebam que esse grupo aqui, que está mais largo, a parte da pirâmide, né? Está entre qual idade? Entre 10 e 34 anos. É a base, 29 anos, né? É a base mais larga, é a parte mais larga da pirâmide, dessa pirâmide de 2012. E ela vai subindo de acordo com a idade, né? Até chegar no topo. Aquele topo que nós falamos também lá no início, é essa parte aqui mais alta da pirâmide, ó, o topo aqui, ó. E esse topo está mostrando aqui que são as pessoas que têm 80 anos ou mais. Não esqueçamos que a faixa etária dos adultos, né, lembram, jovens, adultos e idosos, os idosos vão de 60 aqui, ó, nesse grupo aqui, ó, a partir daqui, de 60 para cima. Então aqui tudo é idoso, certo? Então aqui a expectativa de vida está em 80 anos ou mais. O grupo feminino tem uma parte mais larga e o masculino um pouquinho mais estreita. Você vai perceber que ela está em 1,9 e o feminino em 1,2 o masculino. Então, as mulheres chegam a mais, um número maior de mulheres a mais de 80 anos do que o grupo do sexo masculino, ok? Então, essa pirâmide de 2012 ela está bem didática nesse sentido. Você vai ter o grupo masculino, lado esquerdo, o grupo feminino, lado direito. No centro você vai ter os grupos etários, divididos em 5 e 5 anos. A base mais larga, que é a taxa de natalidade, né? E você vai ter aqui no alto, esse topo, a expectativa de vida, que é quanto a população chega. Vamos fazer uma comparação rápida com essa pirâmide de 2021. Observem que no topo, a questão do lado feminino é mais largo do que o lado masculino. A mesma coisa, mesmo procedimento e mesmo comportamento. As mulheres chegam a mais, já está aqui 90 anos. Ó. Então você vai ter que, 9 anos depois, essa aqui de 2012 e essa aqui de 2021, você vai perceber que já aumentou de 80 anos e 90 anos. Já tem pessoas vivendo mais de 90 anos, né? Então é um percentual ainda pequeno, mas significativo para uma população de um país subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, mesmo um país chamado de emergente, que tenha boas condições econômicas, né? Embora a questão sanitária, a questão da medicina preventiva ainda fica a desejar. Então você vai ver também que aqui eles dividiram, ó, nessa faixa amarela passando nesta linha aqui, está mostrando o grupo dos jovens, essa faixa verde divide o grupo dos adultos e acima disso dos idosos, que é o que nós estamos muito falando, né? E o mesmo comportamento, ó, aqui esse grupo, percebam que em 2021 o grupo dos adultos já está mais largo do que a pirâmide de 2012, porque, claro, em 9 anos esse grupo que era entre 10 e 30 anos aumentou de idade, claro, né? Aumentou de idade, 9 anos aumentou de idade e já entrou nessa faixa etária aqui dos adultos.
Tá certo, pessoal? Então analisem com calma. Quando pegarem uma pirâmide dessa, e se tiver na tua prova uma questão como essa, tem que analisar essas informações com bastante cuidado e atenção, para não errar o item, o que ele pede do item, né, sobre pirâmide, tá certo? Então vamos lá. Aí, como eu disse para vocês, uma pirâmide etária também se faz previsão sobre ela, que no caso aqui é 2050. Como é que vai estar a pirâmide do Brasil em 2050? Vamos falar sobre ela já já. Primeiro vamos ver aqui o que é que diz esse pequeno texto. O uso das pirâmides etárias como indicador social permite o estudo da organização de determinadas sociedades. Esse estudo pode ser feito ao longo dos anos e permite a análise da dinâmica social em um determinado recorte espacial. É também útil na elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. As pirâmides refletem, portanto, a evolução demográfica, demonstrando a expansão, declínio ou estabilidade de uma população. Ou seja, para você entender, nós dissemos que a pirâmide etária ela traz apenas dados. Nesse momento aqui nós falamos quantitativos, né? É apenas a quantificação de uma população, a amostra, o retrato da população que o censo nos trouxe. Porém, a partir desses dados quantitativos, é possível que o Estado, né, o poder público, elabore políticas públicas de benefício, de melhoria, de atendimento à população a partir do que for espelhado na pirâmide, né? Por exemplo, um exemplo clássico, e aqui essa pirâmide de 2050 nos mostra. Observem que o topo desse grupo etário aqui entre 75 e 79 anos está bem mais largo do que nos anos anteriores. Vamos só voltar rapidamente para perceber. Ó. Aqui em 2021, né, 2012, era bem mais estreita. Agora você percebe que ela já está bem larga aqui, ó, essa parte mais alta. É sinal de que em 2050 a população brasileira envelhecerá bastante. Muita gente conseguirá chegar a mais de 80 anos, 90 anos, né? Então vai precisar que o Estado, né, os governos federal, os governos estaduais e municipais elaborem, pensem, planejem políticas públicas de atendimento a essa população idosa. Sem contar na questão financeira por conta da aposentadoria, né? Dessa população que vai chegar a essa idade em grande volume, em grande quantidade. Tá certo? Percebam, vocês vão perceber também que aqui a própria base, ela estará um pouquinho mais estreita. Aqui não diz qual percentual, diz só o grupo etário aqui, né? De 0 a 4 anos. Lembram? De 5 em 5 anos que ele traz os grupos etários. Então a base ela vai estar mais estreita. Provavelmente um percentual bem menor do que os anos anteriores, né? O ano de 2021 que a gente viu naquela pirâmide, por exemplo. Aí lembrando também que a parte aqui feminina, aqui das mulheres, ó, sempre mais larga, seja nessa parte aqui dos idosos, seja dos adultos, seja do próprio do jovem, nem tanto, mas principalmente o adulto e o idoso são os grupos em que o lado feminino, né, o lado aqui das mulheres, vai estar mais largo. Por quê? Como é que se explica isso? Vamos ver então aqui nesse texto o que é que ele vai dizer, o porquê das mulheres viverem mais. Ao observar a pirâmide etária prevista para 2050, essa que acabamos de ver, pode-se fazer uma análise a respeito da evolução da população brasileira em um recorte espacial, né? Que recorte espacial é essa? Entre 2021 e 2050, por exemplo, o tempo, né, que ele fez essa previsão. E uma projeção para o ano de 2050. O que é que se prevê para 2050? O que é que vai melhorar? A medicina ela vai melhorar? Há uma previsão de que sim, que as pessoas se previnam mais, procurem mais o serviço médico preventivo, né? Melhore a qualidade de vida no sentido da alimentação, atividades físicas, enfim. Então tudo isso faz com que haja uma expectativa de vida maior, mais do que já está tendo, né? Por exemplo. A pirâmide de 2021 indica uma alta taxa de natalidade, visto que sua base é larga. Já na projeção para 2050, o cenário muda.
a base estreita-se, indicando a redução do número de nascimentos. Também vem aquela questão de que os casais, né, e em especial as mulheres, têm tido menos filhos ao longo desses últimos anos. A gente já tem percebido isso desde há cerca de 3 décadas atrás, que o número de filhos por mulher, que é aquela taxa de fecundidade, tem reduzido bastante. E em 2050, mais ainda, né? Se nós vamos ter hoje um percentual em torno de 2% de filhos por mulher, entre 1,5% a 2% filhos por mulher, talvez 2050 tenha 1 ou menos de 1 filho por mulher, como média, né? Então, consequentemente, a base vai ser mais estreita, o número de filhos reduzido, nascimento, né? É possível perceber também que a população jovem e adulta, população economicamente ativa, que a gente chama de PEA, população economicamente ativa, ou seja, é aquela população que está na faixa etária de trabalho, né? Com possibilidade de trabalhar, que é a adulta, né? A jovem e a adulta. A jovem já no finalzinho, nos seus 18, 19 anos, até por conta da legislação. E a adulta está nesse grupo até os 59 anos, é que está com a idade de desenvolver atividade economicamente ativa. É maior no ano de 2021, estreitando-se na projeção para 2050. Isso deve-se ao fato de que, futuramente, a tendência será reduzir cada vez a taxa de natalidade e, consequentemente, diminuir a população economicamente ativa, o que não é positivo, né? Leia-se assim, então, que a população envelhecendo e o número de jovens e adultos diminuindo não é saudável para a economia de um país, porque vai faltar mão de obra para o trabalho. Isso está acontecendo, inclusive, em alguns países europeus. E no Canadá, por exemplo, isso aí é uma realidade dos países desenvolvidos, né? De maneira que esses países desenvolvem políticas públicas de incentivo à natalidade. Então, inclusive premiando os casais que têm filhos, dando uma assistência, um enxoval, né? Enfim, toda uma atenção para que os casais façam mais filhos, ou incentivando a imigração. Claro, com todos os critérios exigidos pelo país, né? E de maneira que tenha mão de obra para o trabalho, porque o país não pode parar, né? Tem que produzir e com isso precisa de mão de obra. Por mais que as indústrias, né, as empresas estejam mecanizadas, estejam trabalhando mais com robôs, com máquinas, mas há o setor terciário, que é o setor dos serviços, que a mão de obra humana é de extrema importância, né, na sua grande maioria das atividades desenvolvidas. Com isso vai precisar de pessoas. Aí ele continua dizendo assim: uma expressiva mudança também ocorre no topo das pirâmides. No topo, lá em cima, que é a expectativa de vida. Vejam bem o que ele diz. Em 2021, o número de idosos no Brasil é bem reduzido, o que possibilita dizer que a expectativa de vida era baixa. Eram pouquíssimas pessoas chegando a mais de 80 anos em 2012, lembram? Em 2021 já era um percentual chegando a 90 anos, também já era um percentual significativo. E a de 2050 a gente viu que a projeção é de que tenhamos um número bem significativo, certo? Logo o acesso à saúde era precário e havia uma má qualidade de vida. Já na projeção para 2050, o topo alarga, demonstrando o aumento da expectativa de vida, né? Um aumento bem significativo, indicando melhoria na saúde, no acesso a medicamentos e melhores hábitos de vida. E falei, alimentação, né, atividades físicas, né, de maneira que as pessoas vivam mais. Outra análise que é possível fazer é que as mulheres vivem mais no Brasil, independentemente do ano, independente de qual grupo etário ele está, né? Jovem, adulto ou idoso. Visto que, culturalmente, as mulheres cuidam mais da saúde, a saúde preventiva, principalmente, né? Mulher cuida mais do que homem, e envolve-se menos em situações de conflitos que geram óbitos, né? As mulheres estão menos expostas à violência do que os homens. E ainda teria um terceiro fator, que é o próprio trabalho, né? O trabalho desenvolvido pelo homem é um trabalho que ele está mais exposto a riscos de saúde, a risco de morte, do que a própria mulher.
né? Diversos os trabalhos, por exemplo. E com isso, então, a mulher vive mais do que o homem, segundo os dados que o IBGE tem nos mostrado, tá certo? Vamos adiante? E as políticas demográficas, o que ele quer dizer com isso? São as políticas que o Estado desenvolve a partir do que o censo nos mostra, né? Nos mostra dentro do quantitativo de pessoas e por grupo etário. Um país, ao aplicar sua política demográfica, pode buscar reduzir a população jovem, por exemplo. Da mesma forma, outro país que necessita de uma população jovem poderia aplicar a política inversa, ou seja, tentando promover a referida taxa de natalidade de forma a aumentar, ao contrário da anterior, a referida população. É o que eu falei para vocês. O grupo etário dos jovens está reduzindo, a taxa de natalidade está reduzindo, pode haver política de incentivo à natalidade. Pode haver a política de incentivo à imigração, né? A permissão para que as pessoas venham para aquele lugar, por exemplo, para povoar, para ter mão de obra futura, né? Enfim, então são essas políticas demográficas que a gente está tratando. Também, da mesma forma, outro país que necessita de uma população jovem poderia estimular a imigração, olha aí, para que os do primeiro país, que não tem lugar neste, possam migrar para novos territórios em que a estrutura seja mais favorável. A aplicação de políticas demográficas procura corrigir as situações em que um país, por qualquer motivo, precisa de reformas em sua estrutura demográfica para melhorar uma determinada situação. Essas políticas são aplicadas a fim de acabar com esse problema, principalmente a mão de obra para o trabalho. E quais são os objetivos dessas políticas demográficas? Ele diz assim, primeiro, é promover a sustentabilidade da população. É ter uma população estável, uma população que não tenha nenhum grupo com um grupo etário com um número maior, nem um outro menor, embora a gente saiba que a adulta e a idosa há essa tendência de que sejam maiores, né? Mas é preciso que seja balanceado. Cuidar melhor do idoso, então vão observando, promover essa sustentabilidade da população, cuidar melhor do idoso, tendo em vista que o grupo etário dos idosos vai aumentar, melhorar as condições de maternidade dentro da política de incentivo à natalidade, né? Então é preciso que melhore essa política de maternidade, receber e integrar os imigrantes, né, tendo em vista se houver essa política de incentivo à entrada de pessoas de outros países, controlar a população legal e ilegal, que também, né, independente, isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem visto essa questão do imigrante ilegal. Então é preciso que haja esse controle, porque senão a gente sabe que os problemas vão surgir a partir dessa chegada de uma grande cifra, né, de pessoas de outros lugares. Tem que ver isso também, que é preciso que olhe com bastante cuidado. E ele diz assim, parar o êxodo da população rural, é preciso que ofereça condições também para que a população do campo permaneça naquele lugar, trabalhando dentro das suas atividades, né, é preciso produzir alimentos de origem primária, né, da agricultura, da pecuária, enfim. E elaborar planos de urbanização, né, que nas cidades, essas cidades tenham uma organização espacial a contento, por exemplo, a habitação, né, construção de conjuntos habitacionais populares e decentes para aquela população de baixa renda, né? Escola que atenda a todos os filhos daquelas pessoas que migraram para aquele lugar, rede de esgoto, enfim, todas as políticas públicas necessárias para que a população viva de maneira decente, né, e humana no lugar, ok? E ele diz assim o próprio ordenamento do território dentro dessas políticas públicas que eu acabei de falar. Ele complementa como promover o desenvolvimento de todos os territórios e promover empregos em certas faixas etárias, principalmente a faixa adulta, né, principalmente. Além de promover novas medidas fiscais, é preciso que tudo isso seja controlado pelo Estado e esse Estado vai fazer toda a sua política fiscal, tá certo? E essa mobilidade espacial? Então, nós vimos até então o que se tratou da hierarquia ou da própria
questão da idade, né, da pirâmide etária, enfim. Agora a gente vai ver como é que é essa mobilidade espacial, como é que o homem, como as pessoas, como a população se desloca dentro de um território, né? Um território único no país ou no estado, ou de um país para outro, né, nas migrações internacionais. Vamos ver isso a partir de agora. Ele diz assim, o termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população, né, população dentro de um espaço territorial, ou seja, é o ato de trocar de um país, de uma região, de um estado ou até de domicílio, né, de uma rua para outra, de um município para o outro, do interior para a capital ou vice-versa. Então, isso chama-se migração. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores. Quais são esses fatores? Ele cita aqui alguns, ó, são os principais. Os fatores religiosos, a perseguição religiosa, de maneira que aquele grupo, aquelas pessoas, aquela família mude de lugar, né? Há uma questão psicológica, uma perseguição psicológica, principalmente, né? Em que é preciso que a pessoa mude de lugar. Questões sociais, emprego em especial, econômicos, idem, está relacionado à questão de emprego, às vezes até tratamento de saúde, né? As pessoas migram, mudam para outro lugar onde tenha um melhor atendimento e um melhor equipamento. Questão política, perseguição política é comum, né? Principalmente quando as pessoas pedem asilo político em outro lugar, é porque há uma perseguição política naquele lugar de origem. E ele diz questões ambientais também é possível, né? Um lugar, por exemplo, em que foi construída uma usina hidrelétrica, então aquela área em que a pessoa morava vai ser o lago da usina, então aquelas pessoas são deslocadas por conta do lago, né? E vai morar em outro lugar. Isso é uma migração também, né? Um lugar em que a pessoa morava e é muito propício a enchente, desmoronamento de barranco, beira de rios e igarapés, então aquelas pessoas migram, saem dali e vão morar em outro lugar. Então, caracteriza também uma migração. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante os séculos XVII e XVIII, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente a Minas Gerais. Aí ele está dando um exemplo das migrações, né, em busca à procura de ouro e pedras preciosas naquele momento do Brasil colônia, Brasil império, né? E até no início do Brasil República. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. E também italianos, né? Aí houve uma migração internacional quando os italianos vieram para as fazendas trabalhar no cultivo do café e de outros produtos. No século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro. Olha aí, a indústria também vai atrair grandes levas de imigrantes, principalmente nordestinos, em direção ao Sudeste. A gente já viu na aula sobre a indústria, lembram disso? Os ciclos econômicos, em que a indústria também atraiu muitas pessoas para principalmente o Sudeste, que foi a região que primeiramente se industrializou no país e precisava de mão de obra. Esse fato promoveu a centralização das atividades industriais na região Sudeste. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do Sudeste, principalmente para o estado de São Paulo e para a cidade de São Paulo, tá certo? Tipos de migração. Então, cada movimento desse que a gente falou tem um nome específico e é preciso que você fixe bem esse nome, associe bem a qual movimento para que acerte caso conste uma questão como essa lá na tua prova. Então, vejam bem, como é que é uma migração externa ou uma migração interna? O nome já está dizendo. A externa, quando ele migra de um país para outro, ele traz aqui uma migração internacional, certo? É quando os indivíduos se deslocam para outros países. As principais causas também, né? Busca de melhoria de vida ou por motivo de trabalho. Também tem questão de guerra, tem questão que são os refugiados de guerra, né? Tem questão natural, como um exemplo típico para o Brasil são os haitianos que fugiram de um terremoto e péssimas condições de vida que aquele país oferecia à população, lá no ano de 2010, aproximadamente, 2011,
né? Depois vieram questões políticas também, um exemplo são os venezuelanos que vieram para o Brasil recentemente, questão política. Então, são questões diversas que ocorrem, ou que são as causas, né, que chama de causas repulsivas desses lugares para eles irem para outros lugares onde tem a questão da causa atrativa. Um lugar expulsa, tira, as pessoas saem para outros que são melhores condições, certo? Que atendem, que absorvem, que recebem essas pessoas, tá bom? Aí ele ainda diz assim, então a pessoa quando sai de um país, ele é um emigrante, também fixem essa informação que é importante saber. Você sai de um país A para o país B, então para esse país A, você é um emigrante. Para o país B, você é um imigrante, você entrou no país B, tá bom? Então há toda essa informação em termos quantitativos e um nome para classificar quem chega e quem sai, e quem entra, né? Quem sai de um lugar, desculpa, quem sai de um lugar e quando entra em outro, tá bom? Já a migração interna, né, ele está falando da externa e da interna. A interna ocorre dentro do território nacional, capital, interior, da região norte para a região sul, né, do nordeste para o sudeste, enfim, esse deslocamento é caracterizado uma migração interna, ok? Aqui, ó, das cidades para o campo, enfim, em busca geralmente de melhores condições de vida. Número 2, que ele diz que chama de migração temporária e migração permanente. Como é que é isso? A migração temporária ou sazonal é aquela em que a pessoa se desloca por um curto espaço de tempo. Por exemplo, durante um intercâmbio escolar, 6 meses, né? 5 meses você vai estudar em outro país, em outro estado, em outro lugar. Então é uma migração temporária, mesmo sendo internacional. Ou uma apresentação num congresso, né? Vai passar lá 2 dias, 5 dias, foi um período curto. Então chama-se de migração temporária ou sazonal. O outro tipo diz que é a migração permanente, que é quando alguém decide migram por motivos econômicos, sociais ou ambientais e permanecem no local. Fixou moradia lá naquele lugar, é uma migração permanente, certo? Migração sazonal ou transumância. Esse nome aqui ele é mais comum ser chamado, ser utilizado, ó, transumância. É a migração sazonal, que é a transumância, e estão relacionadas uma vez que é a transumância. Na transumância, as pessoas se deslocam do local de origem de maneira temporária. No entanto, esse movimento ocorre de maneira anual. Por exemplo, pode citar os trabalhadores que se deslocam e retornam aos seus locais de origem e, por fim, voltam ou migram no ano seguinte. Por exemplo, era muito comum, principalmente no Brasil rural, os boias frias, né? Aquelas pessoas que iam trabalhar por temporada na colheita da cana, por exemplo. E essa colheita da cana, ela leva meses, às vezes até anos. Então, as pessoas migram para aquele lugar, geralmente para a área onde tem os canaviais, para a colheita e depois retornam para o seu lugar de origem, tá certo? Às vezes a seca também acontece isso, ou a enchente, né, que dura um período também bastante longo, tá certo? Se deslocam por esses momentos. Vale lembrar que o termo transumância é também utilizado para indicar a migração dos animais, né? Então os animais também fazem esse movimento. Esse quarto movimento que aparece aqui chama-se de migração espontânea ou migração forçada. Como é que é isso? A migração espontânea acontece de maneira planejada e pode ser por busca de melhores condições econômicas, sociais, ambientais, que é mais comum, né? Mas também pode ser a forçada, quando aquelas pessoas são obrigadas a se deslocarem do local de origem, como, por exemplo, quando ocorrem desastres naturais ou mesmo guerra, nós já falamos aqui, né? Ok? Outro tipo, as migrações que chama de intrarregional e interregional. Intra, de um lugar para outro, e fora para dentro, né? Enfim. E o interregional, dentro do próprio território. Dentro do território nacional, há 2 tipos de migração regional. A migração intrarregional e a migração interregional. A migração intrarregional, não esqueçam, fora, de fora para dentro ou de dentro para fora, né? E o inter vai ser tudo dentro aqui, ó. É aquela que o indivíduo se desloca dentro do próprio estado que vive, né? E o inter é quando o deslocamento é de outro estado
outro estado do país. Há também a chamada migração intraurbana, em que o deslocamento acontece dentro da mesma cidade, a chamada migração pendular, certo? Então, essa aqui é a migração pendular, ela sai de um ponto dentro da cidade, do ponto A, e vai para o ponto B todo dia, e ela retorna, né? Ela vai e volta todo dia. Exemplo, os trabalhadores que moram nas cidades chamadas cidades dormitórios. Então, você sai daquela cidade que você mora, chamada de dormitório, né? E vai para aquela cidade onde você tem um emprego, que é a cidade B, exemplo. E no final da tarde, no final do expediente, você volta para o seu lugar de origem. Todo dia faz esse movimento. Então, é chamada de migração pendular. Dado o nome do pêndulo, né? Pêndulo de um relógio que ele balança no movimento de vai e volta diariamente, tá bom? Outro é o êxodo rural. O êxodo rural e êxodo urbano. Observe que tem os dois, porque o movimento de deslocamento do campo para a cidade, mas também há, e mais recentemente esse fenômeno tem acontecido, o movimento cidade-campo. As pessoas retornando por questões principalmente de tranquilidade, né, que tem no campo. A fuga da violência, a fuga do estresse da grande cidade também é caracterizado nesse chamado êxodo urbano, né? Vamos ver o que é que ele diz aqui. O êxodo rural ocorre quando populações que vivem no campo se deslocam para as regiões urbanas em busca de melhores condições de vida, né? Trabalho, moradia, etc. Isso aí nós já tínhamos visto. E o êxodo urbano, populações que se deslocam das cidades, dos grandes centros urbanos para o campo. E às vezes de uma grande cidade para uma cidade menor, não obrigatoriamente para o campo, tá? Porque aquela cidade menor ela é mais tranquila, tem o ar mais puro também, né? A poluição é menor e etc. Além da violência ser zero ou próximo a zero, né? Tem lugares que é bem tranquilo para se morar. Como disse, as pessoas estão fugindo do estresse das grandes cidades, certo? E ele traz um outro tipo aqui, o número 7, que é o nomandismo. O que é isso, o nomandismo? É da pessoa nômade, né? Aqueles grupos que não têm um paradeiro, não tem um lugar fixo para morar. Então, por exemplo, os trabalhadores de circo, os hippies, então essas pessoas vivem em lugares diferentes e a qualquer momento está mudando. O nomandismo é um tipo de migração praticada por povos nômades, os quais passam a vida mudando de local. Geralmente são grupos de pessoas que vivem da caça e da coleta de alimentos, caçadores-coletores. Hoje em dia, o chamado nômade digital é aquele que não possui uma residência fixa, utiliza da tecnologia para trabalhar em diferentes lugares do mundo. Então, no Brasil, esse grupo, principalmente dos trabalhadores de circo, né, os hippies, e ele coloca aqui esse nômade digital também, que é muito comum. O nômade digital já é numa situação mais atual, né? Aí vamos agora para algumas questões que nós listamos para ilustrar essa aula, para reforçar teus conhecimentos, tá bom? Que nós falamos aqui sobre os grupos etários, as pirâmides etárias e agora sobre os deslocamentos da população dentro de um espaço territorial, tá certo? Na primeira questão ele pergunta assim, aí ele dá um dado fictício, né? Jonas está cursando Geografia na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Como ele mora com a família em Lauro de Freitas, que é um município próximo a Salvador, todos os dias ele se desloca para Salvador, olha aí. E após terminar as suas atividades, retorna para a cidade na qual reside. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de migração realizada diariamente por Jonas de forma correta. Qual é essa atividade? Jonas mora na cidade de Lauro de Freitas e se desloca para Salvador todo dia para estudar, não é assim? Ele se desloca para Salvador. Então, ele vai e volta todo dia. Lembra que nós falamos que há um tipo de migração em que o trabalhador sai de um lugar, vai para o local onde tem a fábrica, a empresa que ele trabalha e volta diariamente. É a chamada migração pendular, né, que está aqui na letra C, ó. Mesmo comportamento do Jonas nesse exemplo que foi dado na questão, tá certo? Portanto, gabarito letra C. Segunda questão. Na segunda questão, ele diz assim, ó, sobre a relação entre o boom da borracha, 1850 a 1912, e o povoamento da Amazônia, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, durante esse período, né, aí do boom da borracha, houve um aumento da população total da região amazônica.
Sim, né? Verdadeiro, porque as pessoas migraram para a Amazônia para coletar o látex na borracha. Nós vimos isso lá na aula sobre o ciclo da borracha, ciclo econômico. 2. As frentes de exploração da borracha foram os deslocamentos para os altos vales dos afluentes do rio Amazonas, ou do Amazonas, também está correto. Os seringais se localizavam principalmente no alto vale, né? Do Juruá, do Purus, do Amazonas, do Madeira, tá bom? Terceira afirmativa. No período do boom da borracha, houve um importante fluxo migratório de trabalhadores da região sul do país em direção à Amazônia. Isso aqui está errado, porque foi da região Nordeste, né? Isso aqui ele só quer saber qual foi o povo que migrou. No caso é o Nordeste, então esse número 3 está errado. Está correto o que afirma em apenas 1 e 2, não é isso? Que é a letra D aqui. Tá bom, pessoal? Letra D. Tem ainda mais uma questão que ele diz assim, foi do Enem essa. A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990 com as projeções para 2030 e considerando-se os processos se for de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que, letra A, ele diz assim, a expectativa de vida, veja bem, ele está comparando 90 com 2030, tá? Uma projeção para 2030, num dado aqui qualquer. Nós vimos na aula a de 2021, né, 2012, 2021 e 2050. Aqui ele está colocando 90 e 2030. Na letra A, ele diz assim, a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as condições de vida da população. Eu penso que essa seja o gabarito, mas vamos adiante para ver o que é que os outros dizem. Letra B, a população do país tende a diminuir na medida em que a taxa de mortalidade diminui. Não é assim, não é por aí, não é pelo fato de que a mortalidade diminui, também diminui a população, né? Ó, a população diminui à medida que diminui a taxa de mortalidade. Não é essa fórmula que vai acontecer a redução da população. Até porque a população ela envelhece, ela morre naturalmente. Letra C. A taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida em que aumenta o índice de desenvolvimento humano. Também está errado, porque mortalidade infantil está enquadrado dentro da melhoria das políticas públicas. Consequentemente, o índice de desenvolvimento humano tem essa relação, né? Letra D. A necessidade de investimento no setor de saúde tende a diminuir na medida em que aumenta a população idosa. Negativo. Nós vimos que a atenção à saúde do idoso tem que melhorar e tem que aumentar por conta dessa população que envelheceu. E a letra E diz que o índice de instrução da população tende a diminuir na medida em que diminui também a população. Falamos que instrução, né, não tem relação com pirâmide etária. A gente está falando de pirâmide etária. Pirâmide etária é quantitativo, é números e não qualidade, tá certo? Portanto, a letra A, que é o gabarito desta questão. Tá bom, pessoal? Aqui nós trouxemos, então, os pontos para revisão, ó. A estrutura da pirâmide etária, da etária da população brasileira, que o Brasil é um país jovem atualmente, embora o censo vá nos mostrar isso breve, que a população está envelhecendo. Vimos a pirâmide etária brasileira com 3 exemplos, né, 2012, 2021 e 2050 numa projeção, e a importância das pirâmides etárias como indicador social. Os governos, né, eles elaboram políticas públicas de melhoria de atendimento à população a partir do que nos mostra a realidade do censo e transformando num gráfico a pirâmide etária. As políticas demográficas há pouco e agora a mobilidade espacial da população, que foram as migrações com seus diversos tipos de migração, tá bom? E fechamos com 3 questões. No mais, pessoal, fechamos essa aula sobre movimento migratório. Até uma próxima! Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida.
né? Então você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês, para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né? Uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga. Isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então, se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediado em Manaus. E aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder, qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA? Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil. E hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem um passo a passo. Então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar
um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025 já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso? E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa, tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. Ó, a gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando
Agora, também a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e conforme for a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Olá, futuros sargentos da ESA. Vamos para mais uma aula de geografia com o professor Josildo. Nós estamos tratando sobre o espaço humano. Vejam bem, já falamos da hierarquia urbana, já falamos dos indicadores socioeconômicos, né, em especial do Brasil. Nós vamos ver nessa aula de hoje a urbanização brasileira. Como foi que aconteceu esse processo de urbanização? Nós já tivemos muitas informações aqui quando trabalhamos o espaço natural e tratamos sobre a formação e organização do espaço territorial brasileiro. Então agora, como é que a gente vai perceber a estruturação, a ocupação desse espaço em termos de moradia, em termos de urbanização, que é a chegada das pessoas, a ocupação das pessoas? As pessoas chegaram. E como vivem e como estiveram assentadas no território, né? Nós vamos tratar também sobre as redes urbanas, as cidades. Como é que acontece essa ligação das redes urbanas? O que é uma rede urbana? Então vamos tratar tudo isso agora nesta aula, inclusive os problemas que as cidades enfrentam, que a população enfrenta a partir desse grande aglomerado, né, de pessoas, tá certo? Então vamos lá. Ele começa a dizer assim, ó, o processo de urbanização no Brasil teve início no século XX. E aí nós vamos entender, processo de urbanização é quando essas pessoas vêm em grande quantidade para cá. Vejam bem, quando eu falo para cá, é para qualquer lugar. Então vimos sobre as migrações. Na aula sobre as migrações, vocês viram que as pessoas se deslocam em busca de qualidade de vida, melhoria na qualidade de vida. Mas quando chega naquele lugar que o atraiu, ele vai nem sempre encontrar um lugar preparado para ter boas condições de vida. E daí vão surgir os problemas. Um muito comum é a favelização, né? Porque as pessoas precisam de um lugar para morar. E no lugar para onde ele vai, nem sempre tem aquele lugar, ou custa muito caro. E ele não vai disponibilizar de valores que possam cobrir, que possam pagar aquela moradia. Então, com isso, vai ter que ocupar qualquer lugar, qualquer terreno baldio, lugares abandonados, ou invadirem, inclusive construírem seus barracos, né? Esse fenômeno, então, é muito comum e é talvez um dos principais problemas que as grandes cidades enfrentam. Esse é o primeiro, mas outros são puxados, como a poluição, por exemplo, dos rios, né? Enfim, vamos ver adiante aqui que ele vai trazer mais informações a respeito. Então isso tudo acontece já agora a partir da metade do século XX, né? A partir do processo de industrialização do país.
Aí ele vai trazer, né, aquelas informações de que a população migrou da área rural para a cidade. E aí exatamente o que eu falei para vocês, nas cidades é onde esses problemas vão ser refletidos, porque a população chega sem, inclusive, qualificação. E isso era muito comum nas primeiras décadas agora, ou melhor, nas últimas décadas do século XX. As pessoas não tinham qualificação, não tinham a mão de obra qualificada, até porque as indústrias, as empresas não exigiam ainda essa mão de obra qualificada. Essa exigência vai exigir nas últimas décadas, talvez essas últimas 3 décadas, né? Esse deslocamento, também chamado de êxodo rural, provocou mudança de um modelo brasileiro que era agrário exportador, baseado principalmente no setor primário, olha só, e toda a produção exportada, né? Passou a ser um modelo urbano industrial, ou seja, setor secundário, produção industrial nas cidades, né? Larga o campo, agrário que era no campo, passa a ser na cidade, e industrial, que é uma outra modalidade econômica, tá certo? Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive nas áreas urbanas, vive nas cidades, né? Guardem esse dado que é importante, hein? Mais de 80% nesse momento atual, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Até 1950, o Brasil era um país de população majoritariamente rural, né? A maioria da população morava no campo. As cidades ainda não tinham a urbanização, ou melhor, os equipamentos urbanos que os atendessem, inclusive emprego, né? As principais atividades econômicas estavam associadas às exportações de produtos agrícolas, dentre eles o café. Com o início do processo, estavam associadas à exportação, ou melhor, com o início do processo industrial, em 1930, houve um brusco aumento do êxodo rural. Além da industrialização, outros 2 fatores também ajudaram a provocar esse deslocamento campo-cidade. Quais foram eles? A concentração fundiária e a mecanização do campo. Então, as terras ficaram nas mãos de poucas pessoas, expulsando o homem do campo, e a atividade agrícola-pecuária, ou agropecuária, né, passou a ser mecanizada, né, as máquinas realizando atividade que antes era do homem. Então, fez com que o homem fosse expulso do campo. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, principalmente após a industrialização promovida pelos governos Vargas e Juscelino Kubitschek. Isso aí a gente também já tratou, é interessante recordar para entender até que ponto quer chegar com esse processo de urbanização territorial brasileiro, né? Houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para a região sudeste, principalmente, como já vimos, foi a região que primeiro se industrializou. Daí o Brasil possuía a maior infraestrutura nessa região, né, e, consequentemente, foi a região que concentrou o maior número de empregos. Aí ele traz dizendo ainda o seguinte, né, a gente falou um pouquinho, trouxe uma trajetória histórica desse processo de urbanização, chega nos anos 70, que ele vai dizer que mais da metade dos brasileiros já se encontravam morando nas cidades, cuja oferta de emprego e de serviços como saúde, educação e transporte eram maiores que no espaço rural. O resultado desse processo é que nos anos 60 a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana aumentou em 1000%. Olha só. Então, a pergunta é, as cidades estavam preparadas para receber essa grande leva de pessoas? Você vai ter a grande maioria das cidades brasileiras de origem natural, não foram cidades planejadas. E mesmo as cidades planejadas receberam um fluxo muito grande e intenso de pessoas que os equipamentos urbanos daquela cidade planejada ficaram defasados, porque já não tinha mais como atender a toda essa população que chegava. Um exemplo desse é Brasília, né? Brasília, que foi a cidade planejada dos anos 60, né, para ser a capital do país, ela vai ter, no início da sua ocupação, toda uma organização urbanística dentro do que foi planejado, dentro do que foi pensado. No entanto, atraiu tanta gente para lá, de maneira que foram obrigados, né, os governos daquele distrito,
foram obrigados a construírem as cidades satélites no entorno de Brasília para que atendesse a população, principalmente trabalhadora da capital. Então, os problemas surgiram também, né? Intensificaram aquela capital planejada e é um exemplo que cabe muito bem no que nós estamos falando aqui. Nós trazemos aqui uma ilustração, né? Algumas imagens para você entender os maiores problemas existentes nas cidades, nas grandes cidades, sejam elas capitais ou não, a partir dessa urbanização, dessa chegada de grandes levas de pessoas, né? Nós trazemos aqui, então, aglomerados urbanos e quando tem um problema natural como uma enchente, né? Está representado aqui nessa imagem, que a população de baixa renda que é a que mais sofre, porque está ocupando exatamente as margens dos rios, por exemplo, né? Que são lugares onde o valor da moradia é menor, pelo risco que se corre. Você vai ter aqui um protesto, que é muito comum existir nas cidades, né? Enfim, às vezes até por desemprego, inflação, né? Você vai ter aqui a questão do lixo, que é representado nessa imagem, que é muito comum e é um problema seríssimo das grandes cidades. O problema da poluição, que também é representado nesta outra imagem. A favelização, que nós tínhamos tratado há pouco, que vem aí a questão da moradia, a questão da habitação, que não atende a essa população que chegou, né? E aqui você vai ter também um contraste entre os prédios, né, os arranha-céus, e uma pequena favela aqui ao lado. Então, quer dizer, essa população provavelmente ocupa áreas de risco, que são lugares onde a especulação imobiliária ainda não aconteceu pelo fato de não ser um terreno instável, né? Então, consequentemente, a população mais carente, mais pobre, menos favorecida é que ocupa esses terrenos, ok? Continuando, ele vai falar nas desigualdades regionais brasileiras, e aí nós vimos que o Sudeste, pelo fato de ter sido industrializado primeiro, né, e traz toda uma história, toda uma trajetória do café chegando até a indústria, vai ser hoje, né, nessa terceira década do século XXI, a região brasileira que está com a melhor qualidade de vida econômica, né, ou qualidade econômica. Consequentemente, a melhor qualidade de vida também, embora outros estados apresentem dados que apresentam uma qualidade de vida bem melhor do que algumas cidades da região sudeste, principalmente as cidades, né, da região sul, tá bom? Mas a gente vai ver isso aí no decorrer da discussão dessa aula. Aí ele fala assim, ó, as desigualdades econômicas e as dificuldades de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional promoveram a urbanização diferenciada em cada uma das regiões do país. A região sudeste, e aí está destacado, ó, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu os maiores fluxos migratórios vindos da área rural e de outras regiões, principalmente da região nordeste. E aí a gente vai ter, ao longo da história, né, as décadas de 50, 60 e, por que não, 70, foram as três principais décadas isso do século XX, né, que vão trazer levas significativas de trabalhadores para a região sudeste. Aí aqui a gente mostra uma cidade da região sudeste, principalmente São Paulo, né, provavelmente São Paulo deve ser, para ilustrar esse trecho. E aqui ele traz a urbanização do Brasil. Nos últimos 40 anos, a população brasileira inverteu sua localização. Mostra uma imagem aqui do campo, né, a área rural, e aqui já mostra um aglomerado urbano na cidade. Hoje, mais de 80% da população vive nos meios urbanos ou nas grandes cidades, né? Já tínhamos visto sobre isso. Falamos da região sudeste, agora vamos falar da região centro-oeste. O processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília. Falamos há pouco sobre Brasília, né? A necessidade da construção das cidades satélites que ficam no entorno de Brasília para atender essa população que veio desde a construção de Brasília até a trabalhar nos diversos setores da administração pública brasileira, né? Atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte vindo também da região norte e nordeste. Então você vai ter que a região nordeste sempre foi uma área repulsiva, né? Então, pelas próprias condições econômicas e naturais da região, grandes levas de nordestinos saem
para até os dias atuais, para buscar melhoria de vida em outros lugares, em outras regiões. Desde o final da década de 60 e início da década de 70, o Centro-Oeste tornou a segunda região mais urbanizada do país, né? Ou seja, atraindo muita gente, muitos habitantes, muita população. A gente está falando Brasília, mas se assim você pensar outras capitais, né, como Goiânia, como o próprio Campo Grande, tiveram também fatores atrativos significativos, principalmente no setor dos serviços. Num processo que também foi influenciado pela mecanização da agricultura e pela expansão de fronteira agrícola, já que muitas cidades surgiram ou cresceram como pontos de apoio para a produção agropecuária, né? No Centro-Oeste, então, tem essa particularidade de onde concentra, é a região que concentra a maior parte econômica voltada para a agropecuária. Consequentemente, vai atrair pessoas para trabalhar nessa atividade, né? A urbanização da região sul, agora vamos ver a terceira região a ser estudada. Foi lenta até a década de 70, em razão de suas características econômicas serem baseadas no predomínio da propriedade familiar e da policultura. Isso fez com que um número reduzido de trabalhadores rurais migrasse para as áreas urbanas, tornando lento o processo de urbanização local. Ou seja, a gente vai pegar um pouco da história da colonização e da ocupação do território da região sul, para entender que as famílias de imigrantes que vieram para a região sul, italianos, alemães, poloneses, russos, né, que ocuparam essa região, elas vieram para trabalhar em atividades agropecuárias. Então moravam no campo, moravam lá nas suas fazendas, nos seus sítios e produziam naquele lugar. Então, quando ele diz aqui que houve uma lenta urbanização, né, as capitais, né, seja ela Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, é porque as pessoas preferiam morar no campo, nos seus lugares lá das suas fazendas, desenvolvendo suas atividades. Posteriormente, e num fenômeno já mais recente, é que eles migram para essas três grandes capitais e vão desenvolver, sim, as capitais e outras grandes cidades dessa região. Tá certo? Aqui nós trouxemos uma ilustração, né, com a imagem de Brasília, para mostrar aqui que da região centro-oeste foi a cidade que atraiu esse maior número de trabalhadores e de migrantes, né, desde a década de 60, 50, 60, para a construção dessa cidade até os dias mais recentes. Outra região que ele traz aqui é a região Nordeste, né? Para a gente entender um pouco como aconteceu esse processo de urbanização da região e das principais cidades daquela região. É a região que apresenta hoje a menor taxa de urbanização do Brasil, né? Até porque não é uma região atrativa. Como dissemos, é uma região repulsiva. As pessoas já estão saindo de lá, ou saíram muito de lá, em grande quantidade em décadas passadas, e tem saído ultimamente, né, em busca de melhores condições em outros lugares. Essa fraca urbanização tem como consequência, em grande parte, o fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país. E aí a gente vai ter na história do Brasil vários momentos, né, de saída, desde a ida para a Amazônia, para a extração do látex, né, no final do século XIX e século XX. Depois vieram para o Centro-Oeste, quando vieram construir Brasília. Foram também para a região Sudeste, quando do crescimento da indústria. Foram para o Centro-Oeste também para as fazendas de agropecuárias, né, os grandes latifúndios, enfim. Então você vai ver que na história desta região está sempre marcada a saída de levas populacionais, tá certo? Além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair sua própria população rural, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, nos dias atuais, ou dessas últimas décadas, né, você vai ter Salvador, Recife e Fortaleza como as três capitais que têm o melhor desenvolvimento econômico, né, que são cidades atrativas na região, no estado, né? Afora outras cidades dessa região que também têm esse perfil.
E da região norte? Vamos falar agora da região norte, para completar a quinta região natural brasileira. Ele diz que até a década de 60, a região norte era a segunda mais urbanizada do país, né? Ou seja, eram as cidades nessa região que atraíam o maior número de pessoas. Vamos ver por quê. Porém, a concentração da economia do país na região sudeste e o fluxo de imigrantes dessa para outras regiões fizeram com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse, né? Então ele trouxe a informação de que o norte era até a década de 60, depois perdeu essa posição pelo fato de que muita gente também migrou da região norte para outros lugares do Brasil, né? Consequentemente, a urbanização da região norte reduziu, né? Nós trazemos aqui algumas imagens de uma área no Nordeste de ocupação desordenada, né? Você vai ter aqui uma área de alagados em que as pessoas estão morando próximo, provavelmente isso aqui no inverno, numa primeira enxurrada, esse lugar fica alagado e as pessoas passam necessidade, né? Porque vão ficar com suas residências submersas. E aqui mostra uma imagem da cidade de Manaus, capital do Amazonas, que traz esse processo de urbanização na região norte, ok? Vamos ver mais agora os problemas urbanos. Então, diante de toda essa chegada de pessoas nas cidades, né, toda essa migração, campo-cidade, migração entre as regiões, enfim. Quais problemas eles vão apresentar como consequência? Aí ele diz assim, olha, o rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil trouxe uma série de consequências e, em sua maior parte, negativas. Por exemplo, a ausência de planejamento urbano adequado contribuiu para a ocorrência de um intenso processo de favelização. A gente tem falado muito dessa questão do processo de favelização. E isso é histórico, né? Se a gente assim entender, desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil, lá no século XIX, olha só, que essa família real chega, ocupa os melhores lugares no território, né, do Rio de Janeiro, principalmente ali próxima ao mar, e expulsam os moradores daquele lugar, que era uma população de baixa renda. Aquela população, então, desloca-se para os morros, vão ocupar aquelas encostas, que hoje são as grandes favelas, né? Então, a gente vai entender que a história da favelização do Brasil começa a partir daí. E que vai atrair, por ser uma grande cidade, né? Aí a gente está falando do Rio de Janeiro, vai atrair pessoas de outros lugares também com baixo poder aquisitivo e vai continuar ocupando os morros, ocupando aqueles lugares com menores condições de sobrevivência, né? No entanto, sobrevivem. Então ele diz aqui que essas ocupações irregulares vão se multiplicar, né, nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Tal fenômeno está ligado ao grande e rápido fluxo migratório em direção às áreas de maior oferta de emprego no país, pois, em boa parte dos casos, os novos moradores da cidade se viram sem alternativas de moradia adequada ao chegarem nas metrópoles. Não tinha opção, não tinha onde morar. Ter que ocupar algum terreno, algum lugar que pudesse se abrigar, né? E aí surgem essas favelas. Portanto, a falta de uma política habitacional acabou contribuindo para o aumento acelerado das favelas no Brasil. Outro importante problema urbano é a violência, e uma coisa puxa a outra. A gente vai entender que nas favelas o índice de violência passa a ser altíssimo por conta de uma série de outras situações, inclusive a questão do tráfico, se assim a gente quiser ilustrar, né? Porque como é um negócio ilegal, e esse negócio ilegal vai ter como consequência principalmente uma atenção maior da segurança pública, no sentido de brecar, no sentido de coibir, né, as ações desses traficantes, e a violência vai ser uma consequência dessa ação, principalmente, tá certo? O aumento da violência urbana está ligado ao fato de que, mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidade de emprego bastante para o grande fluxo populacional.
que havia se deslocado em pouco espaço de tempo, né? Então, quer dizer, o mercado de trabalho não atendeu a esse fluxo muito grande de pessoas que chegou lá, né? Então, consequentemente, vai ter pessoas desempregadas, vai ter pessoas que vão ter que enveredar ou em atividades ilegais ou em atividades informais, que são atividades que a gente sabe a ilegalidade, principalmente, que vai trazer esse fator da violência que nós citamos há pouco, certo? Por essa razão, o número de desempregados também cresceu e a pobreza aumentou. Nessas condições, criou-se um cenário ideal para um aumento dos roubos, furtos e demais tipos de violência relacionadas às áreas urbanas, né? Então a gente está vendo aqui, ó, os problemas urbanos, todos esses listados que são que vão surgir a partir desse rápido processo de urbanização do país, né? Aí ele continua dizendo assim: os problemas ambientais também cresceram em áreas urbanas, tais como a poluição e as ocorrências de enchente, né? Assim como o acúmulo de lixo, né? Nas ruas, nos lugares inadequados, enfim. Até porque o próprio serviço, o próprio poder público não atende devidamente, né, com esse serviço de saneamento básico a esses lugares mais carentes. Então, as pessoas que utilizam, né, de lugares quaisquer para se lançarem seus resíduos, o lixo, né? O grande número de indústrias, automóveis e de habitantes vai impactar o aumento das emissões de gases poluentes, assim como a contaminação dos lençóis freáticos e rios dos principais centros urbanos. Ao mesmo tempo, a hipermeabilização do solo pelo asfaltamento e as edificações, associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial, fazem com que os problemas das enchentes seja algo comum nas grandes cidades brasileiras. A gente tem visto aí recentemente, né, e a imprensa tem nos mostrado, que essa situação associada às mudanças climáticas tem se agravado mais. A ocupação das encostas, a ocupação dos leitos dos rios ou das margens dos rios, né, tem feito com que os problemas naturais sejam muito comuns nessas grandes cidades. Sem contar com o problema do lixo, da poluição, né? Enfim. Nós trazemos aqui uma imagem, ou algumas imagens bem interessantes para tratar desses problemas urbanos, né? Como a poluição atmosférica aqui, seja pelo trânsito, né? Pelos automóveis, seja pelas fábricas. Aqui nós vamos ver uma questão do trânsito muito séria e lá no fundo você percebe essa fumaça poluidora, e aqui o lixo jogado na rua em qualquer lugar, inclusive a gente percebe que é numa rua e onde não tem uma lixeira pública, por exemplo, né? O lixo descartado em qualquer lugar, tá certo? Aí a gente vem agora falar da rede urbana. O que é isso, rede urbana? Vamos entender o que é isso? Essas cidades quando se organizam, como é que uma cidade ela atende a outra a partir de que razão, de que motivo, né? Então, somente a partir da década de 40, juntamente com a industrialização e a instalação de rodovias, ferrovias e novos portos, integrando o território e o mercado, é que se estruturou uma rede urbana no Brasil, né? Quando ele diz em escala nacional. Até então, o Brasil era formado por arquipélagos regionais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né? Você vai pegar essas cidades de Belo Horizonte, você vai pegar Recife, Fortaleza, Belém. Essas cidades chama de arquipélagos regionais, que são cidades isoladas, que tinham para atender aquela população local apenas. Aí ele vai dizer assim, ó, esses centros, ou arquipélagos regionais, eram polarizados por suas metrópoles e capitais regionais. As atividades econômicas que impulsionavam a urbanização desenvolviam-se de forma independente e esparsa pelo território. A integração econômica entre São Paulo, região cafeeira e a zona da Mata Nordestina, com a cana-de-açúcar, cacau e o tabaco, e o meio norte com o algodão, a pecuária e o extrativismo vegetal, e a região sul com a pecuária e a policultura, era extremamente frágil. Quer dizer, o que ele traz aí que é para você entender que
o que se desenvolvia economicamente nessas regiões, elas não tinham a interligação, porque os equipamentos urbanos, como por exemplo estradas, né, vias que pudessem interligar e levar escoar essas riquezas, era muito fraca no Brasil de décadas atrás, né? É quando a gente vai perceber que essa ligação ela vem melhorar com o passar do tempo. Nessas últimas 5 décadas é que vem melhorar a questão da rede de transporte e interligação entre essas regiões. Com a modernização da economia, né, primeiro da região sul e sudeste, formaram um mercado único que depois incorporou ao nordeste e mais recentemente também ao norte e ao centro-oeste, principalmente ligado por via de transporte, né? Aqui a gente traz uma ilustração para perceber, aqui é uma metrópole, é o grande centro, né, onde a economia é intensa, né, e atende a esses lugares mais distantes e menores. Então a rede urbana vai se tratar desse conjunto, né, de uma cidade maior atendendo as cidades menores, a lugarejos, as comunidades, né? E a dependência que ela vai existir vai existir da pequena para a cidade maior, para, em geral, a metrópole, tá certo? Basicamente é isso para você entender o que é uma rede urbana. Vamos ver agora mais informações a respeito. Na década de 40, à medida que a infraestrutura dos transportes e comunicações foi se expandindo pelo país, o mercado se unificou, né? Nós falamos muito na discussão anterior que os transportes foram um fator primordial que veio a levar e a ligar, né, as 5 regiões brasileiras, escoando sua riqueza, inclusive até aos portos, por exemplo, para exportação, né? E com isso essas regiões, essas cidades principalmente, foram crescendo, foram se fortalecendo, a começar pelas metrópoles principalmente, né? E a tendência à concentração urbano-industrial ultrapassou a escala regional, atingindo o país como um todo. Assim, os grandes polos industriais da região sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, né, passaram a atrair um enorme contingente de mão de obra oriundo das demais regiões e se tornaram metrópoles nacionais. A gente vai ver o que é isso já já. Quando se fala de metrópoles nacionais, metrópoles regionais, né? Essas 2 cidades viram sua população crescer muito mais rápido do que a oferta de serviços e a infraestrutura. A gente está falando principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aqui, ó, as 2 cidades que ele citou, né? Que é aquilo que nós já vimos desde quando tratamos dos problemas urbanos. Cidades que receberam grandes levas de pessoas e não estavam preparadas para tal. Então tá, ele vai dizer que com isso tornaram-se centros caóticos, onde se percebe claramente a existência de uma macrocefalia urbana. Essa macrocefalia urbana é quando crescem os problemas, né, macro, de grande, problemas que vão surgir na cidade. E problema de todas as ordens, né, da violência, a favelização, a poluição, ao caos nos serviços públicos, né? Enfim, transporte, saúde, número de vagas em escolas, tudo isso vai ficar cada vez mais caótico. Daí chama-se de macrocefalia urbana. Isso ocorreu porque, de 1930 até 1970, o governo federal concentrou investimentos de infraestrutura industrial, como produção de energia e implantação do sistema de transporte na região sudeste. A atenção maior foi ali, né? Que em consequência se tornou o grande centro de atração populacional. Os migrantes que a região recebeu eram, em sua esmagadora maioria, constituídos por trabalhadores desqualificados e mal remunerados, e que foram se concentrando na periferia das grandes cidades em locais totalmente desprovidos de infraestrutura urbana, né? E aí vieram esses problemas cada vez se agravando, né? Até os dias atuais, inclusive. Nós trazemos aqui um esquema para você entender sobre essa rede urbana, como é que acontece. Então você vai ter a metrópole nacional, que atende, aqui também você traz, isso aqui está melhor para entender, a metrópole nacional, que vai ter um grau de superioridade sobre a metrópole regional, porque ela é nacional, ela tem
um olhar sobre todo o país, uma atenção, serviços completos que atendem a todo o país. Na metrópole regional, como o próprio nome diz, vai atender apenas aquela região, né? Então vai ter esses serviços um tanto quanto menores ou reduzidos em relação à metrópole nacional. O centro regional é uma cidade de menor porte a essa metrópole regional, né? Pode ser uma capital ou uma outra grande cidade. Depois vem uma cidade local, que são as cidades menores que existem Brasil afora, e as vilas que são dependentes dessa cidade da qual ela faz parte. Então, esse conjunto aqui é que chama de rede urbana. Aqui também você vai ter um semelhante, só que numa outra disposição, né? Tá certo? Metrópole nacional, metrópole regional, depois vem o centro regional, a cidade local e a vila dentro de uma escala hierárquica, tá bom? Vem agora as questões para ilustrar esta aula que tratamos sobre rede urbana e os problemas urbanos também, tá certo? Vamos lá para a primeira questão desta aula, né? Então você vai ter acerca da urbanização brasileira, marque V ou F para as seguintes afirmações, para completar esses espaços. Atualmente, mais de 80% dos brasileiros encontram-se nas áreas urbanas. Essa é uma característica marcamente em países subdesenvolvidos. A gente vai ter aí a letra V, né? V, ok? Aqui a gente vai ter a letra V, tá certo? Letra A, tá. Mais de 80% dos brasileiros encontram-se em áreas urbanas. Essa é uma característica marcante dos países subdesenvolvidos. Tá, vai invalidar aqui porque ele diz que é dos países subdesenvolvidos. Negativo. Aqui seria dos países desenvolvidos, né? Os subdesenvolvidos vai ter a ocupação maior na área rural, no campo, certo? Então aqui é F, ok? Segundo, o processo de urbanização se intensificou por volta dos anos de 1950, quando houve instalação e aquecimento da industrialização brasileira. Isso aí está correto, não é isso? Foi a partir da segunda metade do século XX. A urbanização brasileira ocorreu de diferentes formas e intensidade em cada uma das regiões brasileiras. Perfeito. A gente viu que primeiro o Sudeste se desenvolveu com a indústria, aliás, antes com a plantação do café, depois vem a indústria. A região sul também teve a sua maneira de se desenvolver com a agropecuária, principalmente na área rural. Enfim, então houve uma desigualdade de urbanização nas 5 regiões brasileiras, né? Então, verdadeiro. A próxima ele diz assim: a construção de Brasília possibilitou um rápido avanço populacional na região centro-oeste. Perfeito. Vimos também sobre isso, né? A construção de Brasília atraiu principalmente nordestinos para construir aquela cidade e depois atraiu mais pessoas para o trabalho administrativo naquela capital, né? E por último ele diz assim: a região sudeste apresentou as maiores taxas de urbanização nas últimas décadas e isso se ocorre principalmente pelos altos números de indústrias instaladas na região. Também está correto, né? A gente vai ter, então, nas letras aqui abaixo, quando ele pede assim, a ordem correta do preenchimento das afirmações, acima é a letra A, né? Que traz o F primeiro e depois as outras alternativas são verdadeiras. Tá bom, pessoal? Então, essa é a letra A. Vamos para a segunda questão. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana, no chamado êxodo rural. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização de países desenvolvidos. Olha só, aqui lá naquela questão anterior coloca que era subdesenvolvido, né? Até 1950, o Brasil era um país de população majoritariamente rural. Foi a partir desse ano que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida pelos governos Vargas e Kubitschek, houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas. Isso aí é um trechozinho extraído, né, desse site, tá?
Aí ele pergunta assim, com base nas informações sobre o processo de urbanização brasileira, percebe-se que gerou uma concentração de infraestrutura de indústria de pessoas em qual região? Essa aí está super fácil de entender, que a gente já viu aqui na região sudeste, né? Essa concentração de pessoas baseada principalmente na indústria. Ele diz aqui, ó, a infraestrutura, a indústria, né? E pessoas na região sudeste, ok? Isso aí não pode errar jamais. Terceira questão, ele diz assim, metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade, né? A cidade se transforma numa metrópole a partir do número expressivo de habitantes, né? Um número populacional altíssimo, em geral acima de 1 milhão, em geral, e que tenha todo um equipamento urbano que possa atender a população. Essa é a característica de uma metrópole. Aí ele ainda diz assim, ou seja, a composição de vários municípios que congregam a mesma dinâmica, espaço territorial, no entanto, a urbanização descontrolada e a falta de estrutura para a população condicionam a formação do processo denominado, né? Quer dizer, ele vai dizer os problemas, ó, que nós falamos lá atrás. No entanto, a urbanização descontrolada, né? E a falta de estrutura para a população condiciona a formação de um processo denominado de desestruturação territorial? Não. Macrocefalia urbana? Sim, né? A gente falou em macrocefalia urbana, lembram? De macro, grandes problemas na cidade. Urbanização descontrolada? Não. Crescimento desordenado? Não. Inchaço urbano? Não. Então, a letra B é o gabarito desta questão. Tá certo, pessoal? Agora a gente vai para aquelas anotações que nós sempre fazemos para ter o resumo da aula, né? Então você teve a urbanização brasileira, que nós vimos puxamos um pouco na história para entender como houve o processo de urbanização brasileiro, as desigualdades regionais, vimos que as 5 regiões se urbanizaram de maneira diferente, como são até hoje, né, inclusive, porém com dinâmicas diferentes. Problemas urbanos que foram vários, inclusive essa macrocefalia urbana que nós tratamos há pouco no exercício, e as redes urbanas, do qual o Brasil tem muitas, né? As grandes cidades que têm equipamentos urbanos e serviços que atraem a população de cidades menores e as questões que nós fechamos agora. Tá bom, pessoal? Então, este assunto a gente encerra por hoje e até uma próxima aula.